anônimo. Ouvi você falar de outros amores, eu vi o mundo então perder as cores. Tanto tempo esperei a frase certa pra te mostrar que eu era romântico, anônimo. Quanto tempo esperei a frase certa pra te mostrar que eu era Nem acredito que estamos fazendo isso de novo. Você lembra, Naná? Quando eles ainda eram pequenos e brigavam pelas panquecas? Não lembro disso, não. Eu lembro. Você bateu em mim com uma panqueca cheia de mel. Tenho trauma até hoje. Eu te batizei, Gibi. Olha agora. Você é docinho como mel. Todas as manhãs de domingo eram sempre agitadas. E quando eles chegaram na aborrecência, juro que foi nesse tempo que os meus primeiros cabelos brancos começaram a surgir. A senhora nem tem cabelos brancos, senhora Park. Óbvio. Eu uso tinta pra esconder. Não dá pra fingir, Junko. Nos nossos 12 anos éramos insuportáveis. Qual é de mim? Eram os hormônios atacando. Eu lembro também que vocês tinham a mania de irem pro quarto um do outro pela janela da madrugada. Sim, principalmente quando um ficava de castigo e o outro dava um jeitinho de ficar junto. Era tudo pelo videogame, mãe. A gente dividia, lembra? Um dia comigo, no outro com ele. Era tudo tão colorido naquele tempo. Mas então vocês fizeram 15 anos e de repente tudo ficou cinza. Eu não sei porque vocês cresceram juntos e do nada deixaram de ser amigos. Olha a hora. Eu preciso ir. Obrigada pelo café, Naná. De mim? Merda. Olha a boca, Junko. Eu falei alguma coisa errada? Não, senhora Park. Eu vou lá. Jimin, espera. Volta pra lá. Jimin, volta pra lá. Eu tenho um compromisso. Você não tinha até segundos atrás. Mas eu lembrei que eu tenho. Você disse que aceitava de mim. O quê? Não trazer o passado pro presente. Eu sei, eu disse. Mas não dá, Junko. Não importa o quanto eu tente, o passado faz parte do que eu sou. Não dá. Eu não consigo brincar de dar beijos, John. Não sou essa pessoa. Ok. Você ergueu a muralha. Eu entendo que passamos dos limites. Amigos, lembra? Você disse que sim. Vai desistir tão rápido? Como você consegue fingir que não me quebrou em milhares de pedaços no passado, Junko? Eu não finjo de mim. Eu só... Nunca falamos sobre isso. Acho que dessa vez eu vou trazer o passado pra resolver essa parada de uma vez. E o que você pode me falar que vai mudar como eu me sinto? Vem comigo. O quê? Preciso visitar uma pessoa. Vem comigo e depois vamos falar do passado. Pra onde? Quem você vai visitar? Confie em mim, vai. Ok. Se troca esteja aqui em 30 minutos. Tá bom. Por que eu me coloco nessa situação? De mim você não se ama? Eu acho que você tem uma oportunidade tanto nas mãos. Não dê ouvidos a ele. Fazia um tempo que vocês não apareciam. Eu tava dormindo. Você me acordou, ué? Eu só vim porque ele veio. Vocês nunca me ajudaram em nada. Então, voltem pra sei lá onde vocês ficam. Double. A gente fica aí dentro dessa tua cabecinha de vento. Tá, eu definitivamente tenho problemas sérios. Afinal, vou ouvir duas vozes da minha cabeça que chocando um total de 0 pessoas. Se parece com um anjinho e com um diabinho. Eu realmente estava louco por uma agitação. Fala, Bocó. Não fala nada, criatura. Segue o seu coração. Que seguir coração nada. Siga meus conselhos. O que eu faço? Você tem a faca e o queijo na mão, Bocó. O ex-cabeludo tem um tchau esquisito pra você. Então destrua ele. Não, definitivamente não. Esse é o momento pra você confirmar se o que você sente pro John é amor ou só uma obsessão de infância. Não, esse é o momento de você pegar o coração dele e esmagar até virar uma moeba. Misericórdia. Por que Jimmy faria isso? Porque foi o que o Junko fez no passado, Você não deveria fazer parte dessa conversa. Se você não ficar quieto, eu vou arrancar cada pena dessas suas asas de pomba. Se você não ficar quieto, vou arrancar seu chifre e enfiar no seu... Parou? Você não é do bem, não? Tem uma grande diferença de ser do bem e ser trouxa de mim. Nisso concordamos. Então, não seja trouxa. E dê o troco no Junko. Amassa o coração dele. Pisa nos sentimentos dele. Morda a orelha dele. Chega. Vocês são péssimos conselheiros. Eu não te aconselho. Eu dou opções. Eu não te dou opções. Eu digo o que você tem que fazer. Saiu da minha cabeça. Eu vou dar mais uma chance pro Gibi.
E o bem vence. Namastê. Namastê o caralho. Aqui é namastreta. Você não vai sumir, não? Se nada for como você imagina, faz do coração dele uma moeba. Faz ele sentir como você se sentiu. Por que você é assim? Oxe, eu sou você. Todo mundo tem um diabinho particular dentro de si. Eu vou nessa. Mas pense, se Junko gostasse mesmo de você, não te beijaria sempre escondido. Filho da... Eu não vou pensar em nada. Tô pronto. Ué, o Yon vai também? Não, peguei o carro dele emprestado. Então vamos pra longe? Será uma viagem de mais ou menos 2 horas de... Já falei com a sua mãe e com a vovó. Vamos? Se você quiser ouvir alguma coisa, é só ligar o rádio. Eu tô de boas. Teu silêncio tá me deixando nervoso, Naniko. John, onde estamos indo? Visitar a minha mãe. O quê? Meu Deus, Junko, como assim? Você avisou que me levaria? Ela não vai gostar disso. Não se preocupe. Ela não vai se importar, não. Onde exatamente ela mora? Aqui. Chegamos. Não precisa vir comigo. Fica no carro que eu já volto. Hoje é o aniversário dela. Junko. Porra. As coisas não estão como eu imaginei que seriam, sabe? A vovó me bateu com a pantufa no primeiro dia, mas logo depois me abraçou e disse que me ama. Todos os outros me receberam bem, mas o de mim é complicado, mãe. Eu tô tentando. A senhora me disse para nunca desperdiçar as oportunidades, mas eu não tenho certeza se tô tendo isso. Acha que eu devo desistir? Não faça isso. Você veio. Você é maluco. Como me traz pra conhecer a sua mãe sem antes passarmos uma floricultura e trazer flores? Você é um ogro mesmo, ex-cabeludo. Ela não se importa de... Ela dizia que não era para eu trazer flores para que elas morressem aqui. Como ela dizia mesmo, assim, já basta eu morto no cemitério. Minha mãe tinha um humor bem duvidoso. E ela tinha algo contra plantar uma florzinha aqui. Isso eu não sei. Por que você tá chorando? Por quê? Porque é triste pra caralho ver você aqui falando com uma lápide. Sua mãe... E por que você não teve a sensibilidade de me contar que ela morreu? Senta aqui, Di. Vem. Tá. Jimin, calma. Então, Jimin, essa é minha mãe, Lira. Mãe, esse é o Jimin. O que aconteceu? Por que a Naná não nos contou sobre isso? Não fique chateado com a vovó. Ela só soube quando eu voltei pra casa. Jimin, como você sabe, eu fui criado pela vovó desde que eu nasci. Não me lembrava da minha mãe. Isso nunca me incomodou porque a senhora Naná, mais conhecida como minha avó, sempre foi a minha mãe. 3 anos atrás, Lira foi atrás de mim. Ela precisava de mim. Eu não pude negar o pedido dela de mim. E também não pude contar pra vovó. Pra ninguém. Que tipo de ajuda, Jun? Assim você me desmonta, Park. O quê? É que eu fico tudo mole quando você diz... Jun, ok, eu não falo mais. Não, poxa. Foco, Gibi. A minha mãe estava doente. Precisava de um transplante de rim. Ela pediu para que eu fizesse uns exames e, se eu fosse compatível, doasse para ela. Espera. Sua mãe apareceu depois de anos e simplesmente pediu isso? Uhum. E você aceitou de boa? Eu pensei na vovó. Apesar da Lira ter desaparecido, a vovó nunca deixou de amar ela, de esperar pelo dia que ela voltaria. Então eu fiz uma troca. Se eu fosse compatível, doava o rim para ela e depois que ela se recuperasse, voltaria para a vovó. Faria parte da nossa vida. Ela aceitou, né? Aceitou. Eu só me despedi da vovó e fui. Era meio urgente a parada. Não deu pra fazer uma festa de despedida, sabe? Mas o que... Você foi tão cuzão com ele. Eu sei. Já nos resolvemos. Continue, Junko. Eu fui com ela. Então eu conheci sua família feliz. Minha mãe era casada com um ricaço e tinha uma enteada que tratava como filha. Eles eram uma família estilo programa de margarina, sabe? Eles são tipo milionários de mim. Caramba. Eu sinto muito. Não sinta. Eu tô tranquilo com isso. Tive tempo para conhecer a história dela e entender os motivos da minha mãe me abandonar, mas escolher ser mãe da filha do seu marido. Eu não sei se eu agiria assim. O que você disse agora só reforça aquela parada de não julgar as decisões dos outros. Tipo, Lira teve suas razões para não me querer e eu tive as minhas para perdoar ela. Deu certo. O quê? Você perde a linha de raciocínio bem rápido, né? É que eu começo a lembrar das coisas e acabo viajando legal. Mas não deu certo. Incompatíveis? Ela tinha certeza que eu seria compatível.
e poderia doar um rim pra ela. O bagulho é complicado de mim. Não é só um exame de sangue e pronto. Por uma semana eu passei por baterias de exames enquanto a minha mãe passava por hemodiálise. Eu era compatível, mas a minha saúde não estava bem. Você sabe, né? Eu era inconsequente, bebia nas festas, não dormia bem, alimentação nada saudável. Eu nem sabia, mas eu estava a um passo de desenvolver diabetes mellitus. Meus rins não estavam saudáveis também. Então eu tive que fazer um tratamento longo e mudar os meus hábitos. E mesmo assim eu não pude ser o doador porque eu tenho predisposição à mesma doença que afetou a minha mãe. Não pude fazer nada por ela. O que ela teve? Doença renal crônica estágio 5. Você tem isso? Ainda não. Mas se eu não ter um estilo de vida saudável, eu posso ter sim. Foi... Como eu posso perguntar isso? Ela... Droga. Você quer saber se ela morreu rápido? Como você consegue falar disso com tanta tranquilidade? Então, Naniko, eu poderia ter voltado pra cá logo que eu terminei o tratamento. Uns 6 meses depois. Tipo, eu não era mais útil, digamos assim. Mas Lira me pediu pra conviver comigo até o final da sua vida. E foi muito bom. Nesses 3 anos que eu passei com ela e sua família. Eu fui seu filho e ela minha mãe. Tive conversas com ela que eu nunca teria coragem de ter com a vovó. Ela me ajudou a entender muitas coisas confusas que eu sentia. Eu descobri que ela era só uma adolescente boba quando engravidou de mim. Ela não tinha planos de ser mãe. Mas a vovó não aceitou que ela interrompesse a gravidez. Eu não a culpo por me deixar com a Jonjoná. Pelo menos, ela me deixou viver. A vovó Naná é minha mãe. A melhor mãe desse mundo. E eu tive a sorte de conhecer vocês. E passar os últimos 3 anos com ela me deu a chance de me conhecer também. Você não ficou chateado por ela ser uma mãe pra enteada? Não, um dia. A Eva é uma garota gentil e amava minha mãe. Assim como o George. Eles são pessoas incríveis. Me receberam com muito carinho e respeito. Eles não sabiam que eu existia. E mesmo assim, não fizeram julgamentos. A mãe de Eva morreu no parto. George estava cuidando dela sozinho até conhecer a Lira. Se a minha mãe foi uma boa mãe pra Eva, eu fico feliz. Ela não foi uma mãe ruim pra mim. Ela só não foi a minha mãe. Você voltou depois que ela morreu, né? Eu poderia ter vindo buscar vovó. E nós dois íamos viver com o George. Ele queria muito isso. Porque vovó e eu seríamos uma parte viva da minha mãe na vida dele. Mas... aqui é a minha história. É aqui que eu quero estar. O que você fez durante esse tempo, além de conhecer melhor a sua mãe e a família dela? Ela me pediu para fazer faculdade. Eu até comecei, mas tranquei o curso quando os últimos dias ficaram difíceis. Por que você não voltou a cursar? Porque não era o que eu queria. Eu fiz isso só por ela. Porque ela não quis que a Naná soubesse. A vovó nunca deixou de esperar por ela. Mas Lira não achava que merecia receber o perdão por ter deixado a vovó me criando. Ela não queria que a vovó soubesse da doença, do sofrimento. Enfim, tudo que eu fiz de mim foi para que a minha mãe tivesse um final tranquilo. Não vou mentir que em algumas conversas não quis questionar ou discutir, chorar, brigar com ela. Só evitei isso porque nada mudaria. Ela decidiu que a vovó não saberia de nada. E quando você voltou, como foi? Eu só soube do seu retorno no outro dia. Eu voltei de noite. Esperei a vovó brigar comigo, me bater com uma pantufa, descontar sua raiva por eu ter ido. Só depois, sentamos e eu contei tudo pra ela. Não foi legal. Foi triste. Foi a única vez que eu me senti pronto pra chorar sobre tudo. Só chorei nos braços da vovó. Como você se sente agora? Tranquilo porque eu tirei minhas dúvidas, em paz porque perdoei Lira e eu estive com ela até o final. Mas incompleto. Eu entendo. Mesmo que ela não tenha sido de fato uma mãe, ainda era parte da sua vida. Não, nerd. Não é por isso que eu me sinto incompleto. Não? Não, vem. Acho que agora vamos cutucar a nossa ferida. Mãe, feliz aniversário. Tchau, senhora Lira. Gibi, espera. Aonde vamos? Conversar num lugar tranquilo. Você não pode só sair andando assim com essas pernonas longas. Eu não consigo acompanhar. Dá a mãozinha. Não, só dê passos mais curtos. Isso já me deixa feliz. Preciso de reciprocidade aqui, Di. Te faço feliz e você me faz feliz. É? E como eu faço isso? Me dê a mão e eu ando no seu ritmo. Abusado e chantagista. Não, obstinado e lindo. Convencido também. Bora de mim. E então, o que você quer comer? O que você pedir eu aceito. Como é? O quê? Você disse que o que eu pedir você aceita. É. Eu quero um beijo. Não isso, ex-cabeludo. Desculpa, eu não resisti. Vou fazer o nosso pedido. Não saia daqui. Como se eu pudesse sair.
Então, Park, vamos falar sobre a fatídica quinta-feira à noite, quando tínhamos 15 anos. Tem certeza? Porque eu ainda tenho problemas com isso. Jimin, você lembra exatamente o que aconteceu? Claro. Eu revelei a minha sexualidade e disse que estava apaixonado por você. Você ficou paralisado como uma estátua, como se eu fosse Medusa e culpado por isso. Então eu fiz a maior besteira da minha vida. Beijei você. Não foi um beijo, foi um selinho. E você pirou. Parecia que iria explodir. Gritou comigo. Disse pra eu ficar longe, me expulsou do seu quarto. O que mais, hein, Junko? Tô esquecendo algum detalhe? Não, mas você não viu o que aconteceu depois que você foi embora. Assim como você também não faz ideia de como eu fiquei quando eu fui embora. Ai, desculpa. Acho que esse momento é sobre você, né? Sim e não. Porque meu momento tem muito de você, Jimin. Eu vou te ouvir, Junko. Quando você saiu, eu fiquei alguns minutos tentando entender o que aconteceu. E principalmente porque eu agi daquele jeito. E eu chorei, Jimin. Chorei por horas porque eu sabia que a minha reação tinha destruído tudo que a gente teve até aquela noite. Você me odiou muito, né? Ter um amigo gay apaixonado por você com certeza não era teus planos. Não. Eu tive muito medo. Medo? É, Jimin. Medo do que tudo aquilo causou em mim. Eu tive medo porque eu gostei. Eu gostei de ouvir você se declarar do selinho. Mas eu não era gay. Eu não tinha interesse em garotos. Eu nunca tinha nem beijado ninguém. Meu Deus. Tá falando sério? Eu roubei seu primeiro selinho? Tipo isso. Mas não se prenda nisso não. Porque depois desse dia, apesar de eu ter me comportado como um merda, eu sonhei muito com a continuação daquele selinho de mim. Eu acordava com muita raiva, porque eu não entendia por que você tomava meus sonhos. Caralho, eu era muito burro. Calma. Também não precisa se depreciar desse jeito, né? Como não? Eu não sabia o que sentia de mim. Eu não conseguia nem olhar pra você depois daquilo. Comecei a te ignorar, fingir que nunca fomos amigos, mas toda vez que alguém se aproximava de você, eu sentia uma coisa crescendo no meu estômago e subia, apertando meu coração e ficando presa na minha garganta. Era uma fúria que queimava, e eu descontava na bebida, nas festas, em outras bocas. Eu comecei a agir como um bocó tentando chamar a tua atenção, mas do jeito errado. As piadinhas, não interferir quando a galera implicava com você. Mas no off você sempre mostrava preocupação. No off de mim? Que tipo de imbecil covarde eu fui? Eu queria estar com você, ouvir sua voz, olhar nos seus olhos. Mas ninguém podia saber. Você tem o direito de nunca me perdoar. Nossa, me ouvi falando agora da raiva, sério mesmo. Quando as coisas mudaram. Um dia, eu estava na casa da Little, da minha mãe. E eu pensei em você. Em tudo. E senti uma coisa tão forte e dolorida que apertou meu peito. Era sufocante de mim. Eu não conseguia nem respirar. Eu achei que eu estava morrendo. Eu comecei a chorar. A Lira veio e me acolheu nos braços. Deixou eu chorar e então, pela primeira vez, eu admiti que era apaixonado por um garoto. Não qualquer garoto. Por você, de mim. Eu conversei por horas com ela. Disse tudo o que sentia e sentia. A forma ridícula que eu agi com você. E ela me ajudou a me entender. Eu entendi que naquela noite de quinta-feira, quando nós dois tínhamos 15 anos, a minha reação realmente foi de medo. Mas não de você. De mim. Foi porque eu também tinha sentimentos por você além da amizade e ainda não sabia como reagir àquilo, como processar. E depois, durante os últimos anos antes de eu ir embora, eu te repelia porque eu não sabia como chegar até você. Era como se eu não fosse digno. E então você voltou depois de 3 anos cheio de confiança? Na verdade, eu voltei muito corajoso. Como a minha mãe disse, o não eu já tinha. Eu precisava converter em um sim. E o que te faz pensar que eu ainda sinto o que eu já senti por você? Você continuou o beijo. Poderia me empurrar, me bater, mas continuou. É que eu também queria te beijar, ué? Beijar todo mundo beija, Chibi. Não significa nada. E isso significa que eu não continuo não? E que eu não serei perdoado por um erro do passado? Eu já perdoei você, João. Mas a vergonha que eu senti ainda tá em mim. Então podemos enfim recomeçar. Uhum. Mensagem do Yon. Tem festa na fraternidade. Tá afim? Ou nem? Sabe, Chibi, eu acho que precisamos conhecer outras pessoas. Por quê? Como vamos saber se o que sentimos hoje é sincero, se ainda estamos presos ao que sentimos no passado? Você tá dizendo que vamos à festa da fraternidade pra ficar com outras pessoas? Tô. Isso é tipo uma aposta? Um jogo? Provocações, talvez? Não. É só 2 amigos indo a uma festa curtir. E se esse amigo aqui for possuído pelo espírito dos ciúmes? Eu sei que você não vai ser possuído. Você não faz ideia. O que, John? Eu já vi você beijando muitas outras pessoas e foi tranquilo. Foi mesmo? Não! Eu te odiei e dormi chorando.
Eu nunca vi você beijando ninguém. Então, eu não posso dizer qual será a minha reação. Me diz uma coisa. Por que estamos falando como se fôssemos namorados, concordando com um relacionamento aberto? A gente já namora faz tempo. Só você não sabe, Di. Tá. Vamos pra casa, então decidimos se vamos na festa. Ok. Agora um beijo pra finalizar esse assunto. Não. Vamos tentar levar a sério esse recomeço. E por mais que seja tentador esse lance de beijos aleatórios, acho que devemos parar. Tá, tranquilo. Vou pagar o nosso lanche. Pega a chave e me espera no carro. Belezinha. Nem ferrando vou te perder agora pra de mim. Você pode ter se apaixonado primeiro, mas eu me apaixonei infinitamente mais. Quer brincar de provocar? Vamos brincar de provocar.